Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Hoje nós estamos introduzindo e começando a falar do primeiro livro histórico, o sexto livro da Bíblia. Amém? E espero que você esteja gostando dessa forma como nós estamos conduzindo os comentários desse vídeo, né? Queremos fazer de uma forma simples e queremos, juntamente com vocês, criar esse hábito de leitura da Bíblia, de conhecimento a respeito dos comentários do Velho Testamento, da história da criação, do povo escolhido por Deus e de como Deus cumpre suas promessas. Amém? O livro de Josué cobre cerca de 25 anos da história de Israel. E esse livro vai falar exatamente sobre um homem que, depois de servir por 40 anos, um outro grande líder, né, porque Josué era o servidor de Moisés, assim se torna o sucessor e vai fazer com que o povo de Deus receba o cumprimento de uma promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis capítulo 13, né, como nós podemos observar. Gênesis capítulo 13, versículos 14 e 15. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: erga os olhos e olhe desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque esta terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Amém? Então é interessante que aqui nós estamos mais de 400 anos depois que foi feita essa promessa, e agora Josué vai principiar, né? Vai dar, vamos dizer assim, a concretização dessa promessa de Deus feita a Abrão. Amém? Então, o livro de Josué começa nas vésperas da entrada de Israel em Canaã. Politicamente, Canaã se dividia em várias cidades-estados, cada uma com seu governo autocrático e todas hostis, umas contra as outras. Moralmente, as pessoas eram depravadas. A anarquia e a brutalidade eram comuns. A religião cananeia enfatizava a fertilidade e o sexo, a adoração da serpente e o sacrifício de crianças. O cenário estava estabelecido e a terra propícia para a conquista. Em contrapartida, o povo de Israel estava sem pátria havia mais de 400 anos. Eles tinham vivido em servidão aos faraós egípcios e depois ficaram perambulando sem rumo pelo deserto durante mais de 40 anos. Entretanto, embora imperfeitamente, continuavam fiéis ao único e verdadeiro Deus e se apegavam à promessa que ele tinha feito ao antepassado deles, Abraão. Séculos antes, Deus havia prometido transformar Abraão e seus descendentes em uma grande nação e dar-lhes Canaã como pátria, sob a condição de que eles continuassem fiéis e obedientes a ele. Agora, eles estavam prestes a vivenciar o cumprimento dessa promessa. Então, Josué, ele tem essa missão, né? Como sucessor de Moisés, dar continuidade à promessa de Deus e fazer com que esses descendentes, eles possuam a terra. É interessante que o livro de Josué vai cobrir cerca de 25 anos da história de Israel. Amém? Então, a data comumente aceita da morte de Josué por volta de 1375 a.C. Portanto, o livro engloba a história de Israel entre 1400 e 1375. E é provável que tenha sido compilado um pouco depois. Então há ainda, né, vamos dizer assim, dúvidas sobre a autoria do livro, porque há a narrativa da morte de Josué, como também em Deuteronômio a narrativa da morte de Moisés. Então nós observamos, né, que Josué ele foi escrito boa parte, possivelmente por Josué mesmo, e outras por alguns dos anciãos, né, ou então por outras pessoas que faziam parte da liderança. O mais provável é que o livro tenha sido composto em sua forma final por um escriba ou editor posterior,
mas foi baseada em documentos escritos por Josué. O livro de Josué é o sexto do Antigo Testamento e o primeiro de um grupo de livros chamados de profetas anteriores. Coletivamente, estes livros traçam o desenvolvimento do reino de Deus na Terra Prometida até o cativeiro da Babilônia, um período de cerca de 900 anos. Josué narra o período da entrada de Israel em Canaã através da conquista, divisão e estabelecimento na Terra Prometida. Amém? Então é interessante que nós vamos começar a ir estudando agora os livros históricos, principiando por Josué, e nós vamos ver ali toda a linha do tempo. Amém? Desde a conquista da terra, a posse da terra, nós vamos ver ali Deus agindo, né? Nós vamos ver a questão da teocracia bíblica, amém? Com relação aos juízes. Nós vamos ver o juiz de transição, que também era profeta, chamado Samuel. Nós vamos ver também a monarquia israelita no Reino Unido, que durou 120 anos, e vamos ver também a monarquia israelita no Reino Dividido. Vamos estudar os cativeiros, mas estamos principiando pelo livro de Josué. E eu quero convidar você a estar comigo, né, acompanhando a leitura, participando, se inscrevendo no canal e curtindo os vídeos, divulgando com os seus amigos, com os seus parentes, com todos aqueles que gostam, né, e amam a palavra de Deus e desejam aprender. Então, existe também uma aplicação pessoal no livro de Josué, pois o livro de Josué ensina que o cumprimento das promessas de Deus de bênção sobre Israel depende da cooperação deles. As bênçãos de vitória, herança, provisão abundante, paz e descanso chegavam ao povo de Deus à medida que eles obedeciam a Deus. A meditação fiel sobre sua palavra e a obediência fiel a seus mandamentos são as chaves da bênção e abundância. Josué capítulo 1, versículo 8. Perto do final do livro, Josué também chamou o povo para uma vida de obediência e fé. Josué 22, 5. Hoje em dia, esta confiança inabalável fornece uma base clara para o nosso crescimento e bênção. Tão certamente quanto a bênção acompanha a obediência, o julgamento acompanha a desobediência. O pecado de Acã revela o princípio de que nenhum ser humano vive para si mesmo. Nós vamos ver isso no capítulo 7. Mas o pecado de uma pessoa afeta a vida de muitos. Deus odeia o pecado e é tão fiel para punir os desobedientes quanto é para abençoar aqueles que se mantêm firmes. Esses princípios de bênção e maldição são lições objetivas para nós em nosso caminho em direção à maturidade. A vida e a liderança de Josué demonstraram que a maturidade espiritual não é independência de Deus, mas dependência positiva de Deus. Para sermos vitoriosos, devemos nos sujeitar a Deus. Para guiarmos os outros, devemos segui-lo. O livro de Josué fornece outras lições valiosas. Atitudes essenciais à vitória dada por Deus. Princípios de liderança, o resultado fatal do orgulho, a relevância de memoriais, a fidelidade de Deus, a sua palavra, exemplos de seu poder milagroso. Então veja como será fascinante a leitura deste livro de Josué, que nós vamos começar amanhã, amém? Então hoje eu queria fazer essa introdução para que nós pudéssemos entender esse livro que nós estamos começando a ler e começando a comentar, e para que você também possa se situar dentro do contexto bíblico, né? Em que lugar nós estamos, amém? Josué aqui está encerrando um ciclo do povo de Deus e iniciando um outro ciclo. E nós vamos ver como Deus é fiel à sua aliança, como Deus é fiel à sua palavra. Mas nós vamos ver também como Deus, ele resiste àquele que continua no caminho da desobediência. Como Deus resiste àquele que não se submete ao seu espírito, aquele que não se submete à sua palavra, aquele que não se submete à sua direção. Que nós possamos ser daqueles que aprendem com os erros dos outros, amém? E se errarmos, precisamos nos levantar logo,
para seguirmos a Deus de todo o nosso coração, sabendo que aquele que fez a promessa, ele também é poderoso para cumpri-la em nossas vidas. Amém? Então quero convidar você a estarmos juntos nessa jornada do comentário da Bíblia. Deixamos para trás o Pentateuco, os 5 livros de Moisés e principiamos amanhã os livros históricos da Bíblia e será uma grande bênção, em nome de Jesus. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.